Olá, bem-vindos a mais um devocional O Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando no tema A Justiça e o Reino de Deus. E hoje nós vamos olhar para a passagem que se encontra registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 34. E nos diz assim: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tenham vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois é os pagãos que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial, que sabe do que vocês precisam, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós percebemos aqui nessa passagem, o cerne da questão, que é a preocupação que nós carregamos em nossa vida. Nós dividimos as nossas atividades em duas, as ocupações que nós temos todos os dias e as preocupações, ou seja, os sofrimentos que nós carregamos das coisas que vão nos ocupar ainda, Ou seja, é uma coisa prévia do que ainda vai acontecer. E o nosso Senhor Jesus nos incentiva a gente não investir tempo, não perder, na verdade, tempo com isso, Afinal de contas, nós não podemos acrescer nenhum minuto à nossa vida. Nós não podemos dar o sustento por nós mesmos se não for vontade de Deus, se não vier da graça e das misericórdias do Senhor. Portanto, se nós temos o pão nosso hoje de cada dia, se nós temos a roupa, se nós temos bens, nós temos porque o Senhor nos abençoa. Naturalmente, nós temos recursos que provêm do nosso trabalho, por exemplo, mas o próprio trabalho ele vem da graça de Deus, que nos capacita com os dons e as habilidades para que possamos trabalhar, ou que até fazem com que nós tenhamos um emprego. Então, todo o nosso sustento vem de Deus. E ele usa aqui exemplos para isso, dizendo das aves do campo, que o próprio Deus as alimenta através da natureza que Deus propicia a alimentação. Os lírios do campo que crescem e por um tempo ficam maravilhosos, depois são lançados fora, também tem toda a provisão de Deus, inclusive o nosso Senhor Jesus indica aqui que eles são tão belos que ele faz até uma comparação que nem Salomão, que era uma pessoa que se vestia muito bem, muito bela, conseguia chegar a esse nível de beleza. Então, ele está nos dando exemplos aqui, de, por exemplo, como a própria natureza ela é suprida por Deus. Agora, se a natureza, que não tem a condição de filho de Deus, é suprida dessa forma, quiçá nós, que somos filhos de Deus, que hoje gozamos da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, portanto somos adotados por Deus através de Cristo. Ele não vai cuidar muito mais de nós, ele não vai ter muito mais cuidado conosco. Então ele indica aqui que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Afinal de contas, nós temos um Pai que é perfeito. Se nós, que aqui somos pais, não perfeitos como Deus, damos coisas boas para os nossos filhos, quiçá o nosso Pai, que é perfeito e é eterno, ele não nos vai dar todas essas coisas, ele não sabe do que a gente precisa, Então, é um incentivo nessa passagem para a gente não colocar as nossas preocupações como algo na nossa vida, que tire tempo do nosso dia. Seja tempo das ocupações que temos que ter, seja tempo com o próprio Deus, que muitas vezes, ao estarmos preocupados, deixamos de procurar o Senhor por causa disso e confiemos nele. E aí ele indica aqui que nós devemos, na verdade, procurar primeiro a justiça e o reino de Deus. Então essa deve ser a nossa primeira ocupação, trocar a preocupação por essa primeira ocupação.
E ao procurar o nosso Senhor em primeiro lugar, a sua justiça e o seu reino, Ele mesmo vai nos acrescer em tudo que nós precisamos, né? Então, eu acho que vem esses dois confrontos, né? De a gente não se preocupar, mas também gostaria de pensar, quando a gente fala, né, falou das passagens anteriores, de tomarmos cuidado em estarmos acumulando demais, também de não acumular para ter uma certa estabilidade no futuro. Mais uma vez, como a gente falou lá, eu entendo que nós podemos ter, né, Deus em determinados momentos vai permitir que a gente acumule para que tenha suprimento em determinada situação, mas isso não deve ser motivo para acumular demais. Ele até usa aqui das aves do campo que elas nem semeiam nem acumulam em celeiros, né, trazendo essa questão do celeiro que nem ele usou naquela passagem. Ou seja, nos indicando, cara, não fica preocupado com isso, é o próprio Senhor que te dá o sustento e Ele vai continuar te dando. Então, o seu objetivo é viva as ocupações do dia, vive em comunhão com Deus, busque a sua justiça, busque o seu reino e tudo o que você precisa para viver nesse mundo, enquanto você aguarda o verdadeiro reino ao qual você faz parte, vai te ser acrescido, o próprio Deus te acrescerá. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!